É hora de contar como eu, Bianca, vim parar na Suíça. Como que surgiu a ideia de vir morar na Suíça, em primeiro lugar? Tá, então, para mim, inicialmente, a minha ideia não era vir para a Suíça, né? Eu, lá em 2019, eu terminei um relacionamento e estava trabalhando alguns anos no escritório de advocacia, não estava tão contente, queria alguma coisa a mais, e daí começou a vir em mente por que que eu não fazia um intercâmbio ou morava um tempo fora, e principalmente por que eu não fazia a minha cidadania italiana, porque meu avô era italiano, mas eu não tinha documentação. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, bastante sobre cidadania italiana, e resolvi, não, primeiro eu vou tirar minha cidadania, então, para daí morar fora. Só que aí eu fui pesquisar e descobri que para eu tirar minha cidadania, como eu já era maior de idade, né, eu teria que entrar na fila do consulado de São Paulo e teria que esperar aproximadamente 10 anos para conseguir. Porque sua mãe não tinha na época cidadania Minha também. mãe tinha, mas Sua mãe como eu tinha. era maior de idade, eu tenho Ah, que tá. voltar e fazer o processo do Entendi. zero. Uhum. E aí eu descobri isso e comecei a ver as opções e descobri que tinha a opção de morar na Itália Uhum. e para fazer lá o processo. E aí eu decidi que eu faria isso. Uhum. Esse foi o início de tudo. Aham. E aí com isso eu falei, não, eu vou estudar sobre o processo e estudar italiano, porque se eu vou morar lá para fazer, eu quero falar o idioma, né? Sim. E aí nesse período eu conheci o Rafael, meu marido, em 2020, no comecinho de 2020. E a gente começou a conversar e eu falei que queria morar na Itália fazer minha cidadania e ele falou que também estava em processo de mudar do Brasil, que ia embora para a Suíça. E ele começou a falar muito bem da Suíça, que a Suíça era linda, que a Suíça tudo funcionava, que era muito Vendeu peixe. organizado, que era limpo, blá 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 blá. Bom, a gente foi, o relacionamento foi ficando sério, veio a pandemia, a gente se aproximou e a gente decidiu que esse projeto a gente faria junto, ia Uhum. mudar junto do Brasil. E até o nosso plano era mudar um pouco antes, só que pelo Covid a gente não podia sair do Brasil, então a gente ficou mais tempo lá, o que foi bom porque deu pra gente se preparar melhor. A gente guardou mais dinheiro, a Aham. gente estudou mais o idioma para depois vir. Uhum. Então de vocês já foi mais planejado, né? Sim, Uhum. um pouco por vontade, né, que a gente queria planejar, e um pouco a gente foi obrigado a Por planejar causa do porque Covid. que não podia Aham. sair. Então, daí a gente casou no Brasil, para já ficar com a documentação pronta para Uhum. depois vir para cá. E em fevereiro de 2022 a gente veio. E aí a minha ideia ainda sempre foi fazer a cidadania italiana. E eu queria Uhum. fazer isso primeiro de tudo, que era o meu sonho pessoal, Ter né, a completar cidadania. aquilo. Acho que o sonho de muitos brasileiros, né? Sim, Ter uma cidadania era minha europeia. meta e era um desafio, né? Porque assim, eu nunca tinha quase que nem saído do Brasil. Fiz uma viagem fora do Brasil em 2018 para Argentina e Aham. nunca tinha saído do Brasil. Então eu não sabia o que esperar. Eu ficava vendo vídeos no YouTube de como que era o processo, o que tinha que fazer na Itália, o Uhum. que tinha que falar, que documento tinha que levar. Nossa, eu levei um monte de documento extra, cópias extras, né? Tudo pensando que pudesse dar errado. Esse era o meu projeto pessoal que eu queria completar. Eu queria tirar, reconhecer, né, a cidadania italiana. Uhum. Só que pelo Covid a gente não podia, eu não podia voar Brasil e Itália. Então eu vim primeiro para a Suíça. Então eu e o marido, Rafael, viemos para a Suíça, Aham. na casa da Bia, que Uhum. é a cunhada, a irmã do meu marido, e ficamos com ela. Eu fiquei só 15 dias, porque aí era só o tempo que eu precisava para poder entrar na Itália. E aí fiquei 15 dias aqui. A gente passeou, né, para conhecer um pouco a Suíça. Uhum. A gente desceu em Zurique, então passeamos em Ficamos um Zurique, tempo no lá. lago, Uhum. e depois fomos para Friburgo. Vamos conhecer Fomos Friburgo conhecer também. Friburgo, que é a primeira cidade que a gente morou, Uhum. eu e o Rafael. E depois desses 15 dias eu fui para a Itália, o que já foi um pouco de choque, porque eu cheguei aqui na Suíça realmente tudo limpo, organizado, tudo funciona certinho. E aí a gente pegou um trem e foi para Itália. E é bem diferente quando você chega o trem e E atravessa era a para primeira Itália. vez, né, que você
tava. Era a Ai, primeira cara, vez. indo pra morar, E né, um quando você tempo. desce na Suíça, você acha que a Europa inteira é assim, desse Aham. jeito. E aí na Itália não é bem assim. Claro que é maravilhoso, eu amo a Itália de paixão, mas é diferente da Suíça. As coisas não são tão organizadas, não é tão limpo, tem muita burocracia que aqui não tem, assim, de demorar as coisas. Então isso também foi meio que um choque. E aí então eu fui, eu não vou me alongar muito ao processo de cidadania, É, que a esse gente eu pode posso fazer um um vídeo outro vídeo sobre separado só isso. sobre isso. Mas morei, reconheci minha cidadania e aí voltei para a Suíça. Uhum. Então esse foi como eu vim parar aqui. Aham. E qual foi a sua primeira impressão da Suíça? Hum, A partir do momento que você viveu realmente a realidade aqui, né? uhum, Porque primeiro você ficou 15 dias, era basicamente de férias, né, digamos é, assim. eu lembro que quando eu cheguei na Suíça, assim, de avião e tal, eu achei tudo muito diferente. Eu acho que parece que eu tava assim, nem tava conseguindo raciocinar, porque se chega na estação de trem, aquele monte de placa, um monte de nome em alemão, não entendia nada, fiquei totalmente perdida. É que a gente tinha a Bia, né, que você Uhum. já sabia Veio tudo, já junto. conhecia aqui, e ia falando, não, vai por aqui, sobe essa escada, desce aqui, nananã, então eu tinha um guia. Mas se tivesse só nós dois, acho que seria um pouco difícil, porque eu fiquei totalmente perdida no começo. Hoje eu sei Tudo. tranquilamente pegar trem, pegar ônibus, me virar. Mas quando eu cheguei, realmente isso foi chocante. Eu realmente achei um lugar muito limpo, muito bonito, preservado. O transporte público é muito bom, é caro, mas é bom, Funciona. funciona, é pontual. Você consegue saber onde você pega o trem, qual é o lugar de cada plataforma, onde você Que deve horas, entrar, que hora, minuto exato que chega, né? minuto exato que você chega. Se ele for atrasar um minuto, ele vai avisar. Uhum. Então, eu assim fiquei impressionada. Essa foi a impressão positiva, né? E teve alguma coisa que chamou sua atenção desde o início, assim, que não tão positivamente? Você falou, nossa, isso aqui eu vou ter que me adaptar, viver com isso. Eu acho que desde o início meu grande problema foi e ainda é o idioma, Uhum, né? Porque é muito difícil não conseguir se comunicar. Eu tenho essa necessidade, eu ainda quero, né? Estou estudando o uhum. alemão e então isso é uma coisa que me pegou muito e pega até hoje. E eu ainda tive essa questão que a gente foi primeiro morar na parte francesa da É, Suíça, verdade. em Friburgo. Você aprendeu um pouco do francês, né? Daí eu comecei um curso de francês, estava empolgada, porque o francês é bem parecido com o português. Tava gostando de estudar. Eu acho Uhum. que eu ia rápido conseguir. Mas aí depois de 6 meses, acho, fazendo curso, o Rafael arrumou um emprego na parte alemã Alemã. e a gente se mudou. E aí Uhum. é tudo diferente, é basicamente como se você estivesse em outro país. Muda tudo, né? Porque lá Mercado, tudo, né? Mercado, placa de trânsito, é totalmente diferente. tudo em francês, e aí uma cidade que é 1 hora de lá, onde a gente morava, Uhum. fala alemão, e aí tudo é em alemão e já muda tudo. Então É isso isso. também me atrapalhou um pouco, porque eu fiquei esse período estudando francês, depois cheguei num lugar que era um outro idioma, e que eu fui um pouco relutante no começo a aprender. Então, em questão das línguas, você fala inglês, italiano, um pouco de francês, né? Que você aprendeu, se vira bem É, também. mais ou menos. O francês, eu parei no B1 no curso, né? Uhum. Mas aí eu parei de usar também, morando Então, aqui. isso. Então eu meio que estou Ah, esquecendo das coisas. uhum, Mas o inglês e o italiano, que daí eu comecei a estudar no Brasil antes de sair de lá. uhum, Depois, quando eu vim aqui, eu continuei estudando, né? Eu fiz um curso, que eu tive a oportunidade de fazer um curso. aham, E eu tento consumir muito conteúdo em italiano, porque eu gosto. uhum. E agora o alemão, né? Que aí eu fiquei um pouco relutante, eu não sabia se eu deveria começar a aprender, porque ia levar muito tempo, né? Porque é muito diferente. Sim. Mas aí um fator determinante é que eu fiquei grávida. E aí Seu filho nasceu na parte alemã, eu né? falei, agora meu filho vai nascer na Suíça parte alemã. alemã, eu vou ter que levar ele para a escola, ele vai falar alemão. Eu não quero não conseguir falar com meu filho, então eu vou aprender. Aí ano passado eu comecei a estudar alemão, estou estudando há 1 ano exatamente. Uhum. E tô no B1. nível, no B1 agora, fazendo o curso do B1. Uhum. Acho que isso, na verdade, essa questão de achar, né, que devo começar uma língua nova, né? Uma questão de muitas pessoas.
Acho que muitas pessoas podem achar, tô muito, né, será que é tarde para aprender uma língua nova? Na Uhum, verdade, nunca é tarde, né? E é uhum, uma coisa que sempre vai te ajudar, que vai facilitar muito a sua sim. vida aqui na Suíça. É, eu sempre ficava na dúvida se eu deveria continuar estudando italiano para aprimorar, né? Ou até o Aham. francês, mas não ia adiantar, porque eu não Você não vou ia usar viajar à muito. Suíça para trabalhar em outro lugar, né? Que a minha ideia é Aham. trabalhar aqui. Uhum. Então eu teria que focar no alemão mesmo, e daí eu comecei, Uhum. sabendo que vai levar bons anos para eu conseguir realmente, né, uma fluência, Usando. pelo menos conversacional. Aham. Existe? Acho que sim. Mas com certeza vai te ajudar muito. E só Uhum. praticando, né? Só se inserindo, né? Colocando a cara É, então, a jogo eu que. ficava muito em casa, então também não usava. Daí agora que Aham. a gente vai na academia, tem Uhum. assuntos do filho Liam para tratar, Aham. aí eu tô com mais contato agora com o alemão, isso tá me ajudando. Uhum. E vai desenvolvendo com o tempo, né? Prática também. Sim. Como que foi você dar essa notícia, né, para sua família? A partir do momento que vocês decidiram vir Uhum. para cá, seja para Itália e para Suíça, como que eles levaram isso? Essa parte foi muito difícil para mim, porque eu sou muito ligada à família e eu, né, tenho a minha mãe e meu pai, eu sou filha única, então eu sempre ficava com esse receio de contar para eles e também convivia muito com os meus avós. Então, eu acho que uma coisa que me ajudou é que eu mantinha em mente que assim, eu tô indo, mas se não der certo, eu volto. Uhum. E assim, eu tô indo para ficar um período. Não sei se eu vou ficar a vida inteira. Até hoje eu não sei. Eu tô aqui há 2 anos e meio, mas eu não sei o futuro, se eu vou voltar para o Brasil ou se não, eu não teria problema nenhum voltar para o Brasil. Eu acho que a vida lá é boa, a vida aqui é Sim. boa também. Tem a parte ruim lá, a parte boa, e aqui Aqui tem a parte também? boa e ruim, né? Não sou, não vou falar que aqui é perfeito. A gente sabe que não é. E no Uhum. Brasil também não é perfeito. Normal. Então isso me ajudou. Eu falava sempre, olha, eu tô indo para ficar, não sei, eu vou ver o que vai acontecer. Eu vou tirar minha cidadania, depois eu vou ver se a gente vai arrumar um trabalho e se não der certo a gente volta. Mas isso faz 2 anos e meio. E Uhum. toda vez que eu vou pro Brasil, desde 2 anos e meio que eu tô morando aqui, eu fui 2 vezes passear no Brasil. Quando você vai voltar, é muito doído. É É. muito. Você chora, Todo mundo seu coração chora. sangra, né? Muito difícil. E aí eu não sabia que era tão doído. Eu penso assim, nossa, todo imigrante passa por isso, por essa dor a hora que vai falar tchau e ir para longe, né? E todo imigrante passa por Uhum. isso. Então é muito difícil. E, mas a gente vai acostumando, né? A gente vai acostumando com a vida Acho que é de mais uma coisa a qual a gente se adapta, né? se Assim, adapta, é falar por videochamada, por é. mensagem, né? E quando possível, né, ir uma vez por ano no Brasil. Uhum. Quem tem essa oportunidade morando fora, na minha opinião, é muito bom. Ainda mais na Sim. Europa, que tem o período de inverno, se você consegue, né, dar um Ir pro respiro no verão no inverno, Brasil. e ficar um pouco no Brasil, isso ajuda muito também. É. Acho que tem uma coisa que, falando, né, de família, uma coisa que não me veio à mente quando eu imigrei, não sei se veio à sua mente, mas é que a nossa escolha não afeta somente a nossa, né? Afeta a nossa família também, porque eles acabam tendo experiências diferentes também, né? Sim, Porque com nós estando aqui, acaba que eles vêm para cá também, eles têm todo esse sim, contato, né, com a cultura. é. Para mim é uma coisa que eu já pensei, porque pesava muito para mim essa questão que eu era uma pessoa que sempre estava com os meus avós, ajudava Aham. eles quando eles precisavam de alguma coisa. Então eu pensava, nossa, quem que vai fazer isso? Eu não vou estar mais aqui. Será que eles vão ficar bem? E é Uhum. um sentimento de culpa que a gente carrega, né? É, Assim, é uma culpa de estar longe, de não estar vivendo as coisas lá com quem você gosta. É uma coisa que você tem que aprender a lidar também, senão isso te sufoca, sim, né? Sufoca a ponto de te fazer mal, de ter algum problema psicológico, eu penso. com certeza. Tem que ser bem, bem trabalhado na Bem, cabeça, bem, né? bem pé no chão. É, É. Acho que tem uma coisa interessante também, que quando a gente sai do Brasil, né, a nossa vida lá tá de uma maneira. E aí a gente fica aqui, sei lá, depois de um ano, meio que remoendo assim, nossa, se eu estivesse no Brasil eu estaria fazendo isso, estaria participando de reunião de família, disso. uhum, Mas às vezes a vida lá, né, como já faz mais tempo que eu tô aqui, eu percebi nas vezes que eu fui de que a vida lá também se transforma, sim, né? Então, às vezes a gente sente saudade de uma coisa que nem de uma rotina que nem existe,
sim. lá mais, né? E é Então claro isso que é a gente faz falta para as pessoas, mas a gente acha, nossa, a pessoa vai. E no fim todo mundo vai sobreviver sem você, né? Vai dar um claro. jeito. Todo mundo se Mas adapta, né? assusta, é. E é uma coisa também que você vai para o Brasil uma vez por ano, você vê as pessoas que você ama envelhecer mais rápido, né? Porque você não passou o ano inteiro com elas. Sim, Então, com quando você chega certeza. lá, muita coisa mudou, elas estão diferentes, aquilo é impactante. É. E como que você acha o estilo de vida aqui na Suíça? É, porque na minha entrevista, né, eu levantei muito a questão da vida social. Como Uhum. que é a sua vida social aqui? O quão diferente ela é da vida que você tinha no Brasil? Eu acho que para mim é um pouco menos sofrido, porque sou eu e o Rafael, Uhum, né? Então nós dois somos brasileiros, nós dois temos a mesma bagagem, nós dois falamos português. uhum, Então a gente tem um ou outro e ainda tem você, né, que está sempre com a gente. aham, É diferente de quem vem sozinho ou quem vem e casa com um suíço ou uma suíça, uhum, porque a pessoa tem uma outra cultura, fala uma outra língua, é é, bem mais fácil você se sentir solitário, né, sozinho. Então eu acho que eu sofro menos nesse sentido. uhum, Sobre amizade, eu eu só tenho amigos brasileiros, assim. Eu não tenho amizade com um suíço, já conheci alguns, tal, mas a gente nunca fez amizade. uhum, Eu não consigo, eu não sei dizer assim muito bem como eles são, porque eu nunca tive intimidade com uhum. suíço, né? Então, eu não tenho uma Os opinião detalhes. sobre isso, é. Aham. Mas então dá para imigrar e ter a sua comunidade Sim, que eu que acho não é suíça. que quem vem com a família, né, com o marido, com filhos é mais fácil, vocês já têm, né, uma família. Uhum. Quem vem sozinho é muito importante fazer amizade com um brasileiro, eu acho, porque a gente tem as mesmas dores, as mesmas experiências, Gosta das mesmas coisas, né? os Assim, mesmos churrasquinho. problemas, a gente vai falar, porque é tão gostoso quando você fica o dia inteiro escutando as coisas em inglês ou em alemão. A hora que você chega e pode falar português é tão confortável, Um alívio, né? é um alívio. Então é bom você ter, né, Uhum. amigos para socializar. Então eu gosto, eu acho que é muito importante, porque também você sai, você se sente ativo, assim, né, de ter um grupo, de conversar, de dar risada, e não ficar só na casa. No Brasil você era advogada, né? Uhum. E aqui, pelo que entendi, você não pôde, né, validar diretamente o seu diploma na Suíça e continuar trabalhando com isso. Uhum. Como que foi pra É. você isso e como que você se adaptou a essa questão de se adaptar profissionalmente, né? Então, como eu fiz direito, né, como eu era advogada, é uma profissão regulamentada, Uhum, então você não pode simplesmente fazer a mesma coisa em outro país, uhum, salvo exceções, de alguns países que têm acordo. uhum, Então, eu não conseguiria validar, eu teria que fazer 2 anos da faculdade de direito daqui, daí entendi. sim, né, uma das línguas oficiais. Aham, Mas eu também não quis seguir por esse caminho, porque quando eu estava no Brasil, eu também não estava contente advogando, e eu uhum, não queria continuar advogando no escritório, sendo advogada, autônoma. uhum, Então, eu optei em não buscar essa validação através de fazer os 2 anos. E como já antes de sair do Brasil, quando eu comecei a estudar cidadania italiana, clientes lá do escritório já começaram a me procurar para ver isso, né? Eu vi uhum. uma oportunidade e comecei a trabalhar com a cidadania italiana que eu faço hoje. Até porque você viveu isso na pele, né? Você Vivi foi isso. pra Itália tirar sua cidadania. Sim, conheci o processo em detalhe. Aham, E hoje eu, né, auxilio os outros brasileiros que uhum, querem reconhecer a cidadania também, inclusive por processo judicial na Itália. uhum, Então eu trabalho com isso. E aí eu resolvi fazer algum curso aqui, né, uhum, pesquisando, vendo qual seria uma área de interesse para mim. Eu encontrei um curso na Universidade de Friburgo, de compliance, e aí eu comecei esse curso que eu estou fazendo. Eu comecei em 2023, no início do ano, mas aí eu fiquei grávida, então eu tranquei por um semestre, e agora eu estou começando nesse semestre de outono, né, aqui de 2024, terminando no final do ano. Então eu não consegui fazer a equivalência, né, mas uhum, é totalmente possível alguém que é do direito no Brasil uhum, trabalhar na área aqui. Então pode ser que não como advogada, se não fizer esses 2 anos da faculdade, mas na área jurídica. Então tem bastante vaga como assistente jurídico, paralegal, na área de compliance, proteção de dados, entre outros, né? Assim, então quem tem, por exemplo, é, experiência com compliance no Brasil, já é um ponto um ponto. positivo no currículo ter essa experiência. E eles Uhum, têm vagas aqui, inclusive, para compliance direcionado para a América Latina. Então, alguém que fale português ou espanhol para lidar com empresas que têm negócios tanto aqui como na América Latina. Então, assim, não dá para validar por ser uma profissão regulamentada, mas é possível trabalhar na área. Isso é muito uhum, bom destacar. Então, eu estou buscando trabalhar nessa área, mas tem outras também envolvidas no direito. uhum. E para quem tem interesse em validar, né, o diploma aqui,
Eu tive contato com colegas que precisaram muito de advogado aqui, e é uma área muito bem paga. Uhum, Essa é uma área muito valorizada, muito bem paga, né? uhum. Então, quem tiver interesse em imigrar e seguir na área, também é uma advocacia, o direito é uma área muito boa aqui também. Sim. Se não for uma profissão regulamentada também aqui na Suíça, você não precisa nem validar, na verdade. Você só precisa traduzir seu diploma, né? O seu currículo também fazendo a língua aqui Uhum. e mandar para as empresas. É bem, eu acho que é bem, não tem burocracia nesse sentido. Não, eu sou formada em engenharia no Brasil e eu nunca precisei validar meu diploma aqui. Nenhum Uhum, deles. né? Meu Só currículo estava em traduziu, inglês. Nem a nem documentação, traduziu? nem traduzi. É, então. O negócio é fazer engenharia se você quer morar fora do país. Mas aí de casa a casa, né? Meu irmão traduziu. Então, Uhum. é claro que É, tendo a mas documentação facilita, mas no meu caso não precisei. uhum. É, é bem mais simples, né? É. É porque é a mesma coisa, né, que você vai fazer no Brasil ou aqui como engenheiro. Só muda a Uhum. língua. É, e engenharia é uma área muito mais abrangente também, né? Então, Uhum, e com muita necessidade aqui, então acho que por isso também. também. E após mais de 2 anos aqui na Suíça, que dica que você daria para uma pessoa que está interessada em migrar para cá ou para a Europa, para a Itália? Uhum. É, 2 anos, mas eu ainda me sinto em adaptação, né? Bem em adaptação. Hoje eu gosto muito daqui e gosto muito do Brasil, então eu fico dividida, né? Aham. É, mas eu ainda estou em adaptação, porque a nossa cultura é diferente. Uhum. A dica que eu dou é se preparar, né? Então, por Que exemplo, sentido? então, Financeira? Ah. ambos, financeiro, cultural e a língua. Então, vamos começar. A língua. Uhum. Por exemplo, eu decidi tirar reconhecer minha cidadania e já comecei a estudar italiano. Isso me ajudou muito. Se eu chegasse na Itália sem o italiano, eu não sei se teria dado certo, sinceramente, Uhum. porque foi muito difícil ter que conversar, argumentar, ir num lugar não era lá, em outro, etc. Uhum. Então, também essa experiência fez melhorar muito o meu italiano, mas Uhum. eu já tinha me preparado por 1, 2 anos. Uhum. Então, aprender a língua, né? A língua, além da língua, por exemplo, se você vier na Suíça e começar a estudar alemão, se preparar no inglês também, né? Ainda mais no inglês, porque em qualquer lugar o inglês vai ser necessário. Se você for trabalhar numa empresa grande, vai ser em Uhum. inglês. Então, é uma dica também continuar estudando inglês, mesmo que você já saiba. Se preparar financeiramente, porque eu acho que um dos maiores problemas dos brasileiros que voltam para o Brasil meio que desesperados porque não deu certo é porque não se planejou financeiramente. Uhum. Não deu para ganhar todo o dinheiro que achou que ia ganhar. Aqui não. Aqui é tudo muito certinho, então não Hum, tem essa de vou fazer um bico ali, um bico aqui. é. Tem, mas não é normal, assim, não é fácil. E aí a falta de dinheiro dá desespero, Uhum. né? Dá desespero, desespero é E o horrível. custo de vida aqui é caro, né? Então. Então, planejamento financeiro, pesquisar o lugar que você quer morar, seja Uhum. aqui ou em qualquer lugar, qual é o custo de vida mensal. Hoje é muito fácil, pergunta para o chat GPT qual é o custo de vida mensal do lugar, ele vai te dar, faz É. as contas, faz uma reserva de pelo menos 1 ano no lugar, sem ganhar 1 centavo, para você conseguir se manter lá, e vai guardando, quando tiver esse dinheiro vem, para não bater o desespero. E se preparar sobre a cultura do lugar, para você pesquisar como que as pessoas são, Uhum. como que é, o que eu devo fazer, como que as pessoas se comportam em público, Uhum. porque todo mundo fala, na Europa as pessoas são mais secas e são mais frias e tal, e é verdade, eles são diferentes, não são abertos igual os brasileiros, não vão te convidar para tomar um cafezinho, quer subir tomar um café, não é assim. Então, se você souber como é a cultura, isso vai te ajudar na adaptação, porque você já está com aquela expectativa certa. Se você vem com a expectativa de que vai ser igual ao Brasil, você vai se sentir frustrado. Vai ser muito ruim. Então, a minha dica é preparação financeira, se preparar na língua, mais inglês, e se preparar, conhecer um pouco da cultura antes de sair do Brasil. Sair do Brasil, viver fora, não é fácil. Não é fácil, vai bater saudade, vai doer, vai dar vontade de chorar, vai chorar, vai dar vontade de voltar.
mas é uma experiência transformadora. Você descobre novas versões de você mesmo. Você descobre que você é capaz de fazer coisas que você não achava que era, né? Pela necessidade de fazer. Uhum. Eu acho que é muito válido, seja para viver o resto da vida fora, ou seja para viver um período, estudar fora, trabalhar por um período. Eu acho que é transformador. Então, vale a pena. Se essa é a sua vontade, né, se prepara, se organiza e vai. Tenha coragem de ir, porque sempre, você sempre pode contar com alguém para te ajudar, sempre aparece alguém, sempre tem brasileiro no lugar, Sempre dá um jeito. sempre Sempre dá um encontra um jeito. caminho. Eu acho que no fim você se descobre forte, resiliente, você não tem para onde correr. Então, Você tem que crescer, né? eu acho que é um crescimento pessoal muito grande e você ter uma língua a mais, ter trabalhado em um lugar fora do país também é uma coisa que vai acrescentar no seu currículo caso você volte para o Brasil. Uhum. Então, vale a pena e a gente está aqui para ajudar vocês, né, a Isso tomar aí. essa decisão e ter conhecimento sobre as coisas, sem, sem mascarar nada, né? Falando Exato. o que a nossa experiência, o que a gente sente. Então, Exato. hoje foi a Bia contou a história dela, eu contei a minha hoje. E a nossa ideia é entrevistar brasileiros que vivem fora para inspirar você, né? Se você quer sair Uhum. para conhecer a história deles, se sentir tocado, talvez ser o detalhe que está faltando aí para você se Imigrar. decidir. Isso aí. A ideia é mostrar a vida real da vida, né? Fora do Brasil mesmo. Então, se você gostou desse conteúdo, já ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver mais aqui no canal. E até o próximo vídeo.